Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um painel do BDR Investor Day. Meu nome é Gabriel Raoni, eu faço parte da equipe de investimentos da IP há 11 anos e estou aqui com três craques, o Renato Breia, sócio da Nord, o Rafael Zatar, né, que também é nosso especialista em fundos da carteira Z, e o Luiz Condic, que é diretor da B3. E a ideia desse painel é ajudar, né, um investidor pessoa física a investir fora do Brasil e a gente trazer essa mesa redonda aqui virtual também, e a gente debater as diferentes formas, de forma bem isenta, seja via BDR, seja investir diretamente no exterior, seja através de via fundos, a gente olhar o pró e o contra de cada modelo. E eu vou começar aqui com o Luiz, né? Tudo bem, Luiz? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia, Raoni, bom dia a todos. Tá me escutando bem? Posso já fazer uma primeira pergunta aí, já para a gente dar sequência aí? Vamos lá, Raoni. Legal, Luiz. Você, né, nesse painel, vai ser responsável para nos ajudar aqui ao, ao pessoal entender mais sobre esse mercado de BDR. Se você pudesse fazer uma introdução, né, desde 2010, quando esse instrumento surgiu aqui no Brasil, e a gente teve, né, ano passado também um divisor de águas, né, com o investidor público geral podendo investir em BDRs, a diminuição lá também do lote de 10 para uma ação, BDRs também para empresas nacionais, né, com receitas em reais, isso também possibilitou a partir de 2020. Se pudesse dar um panorama, uma introdução sobre o mercado, os principais números. Legal, tá joia. Esse é um mercado que está em franco crescimento, é um mercado muito importante para quem busca diversificação, principalmente o investidor que está buscando diversificação no mercado internacional. Então, o BDR, o que é o BDR? É um certificado que representa ações e outros ativos que são negociados fora do país. Então, permite negociar, por exemplo, Tesla, Apple, Amazon, o Mercado Livre, em reais pela conta de sua corretora aqui no Brasil. E o BDR é negociado da mesma maneira como você negocia uma ação, em reais no Brasil, sem ter que ter conta no exterior, sem ter que fechar câmbio. É um produto que facilita bastante o acesso ao mercado internacional. Você negocia em reais no Brasil, mas o preço do BDR segue o preço do ativo no exterior, inclusive a variação cambial. E hoje a gente tem muitas alternativas na B3. Hoje a gente tem 809 BDRs listados e disponíveis à negociação. Desses são 722 BDRs de ações e 87 BDRs de ETFs. Desses 87, 45 deles já estão liberados para negociação do varejo. E no BDR de ETF, o lastro é um ETF, um Exchange Traded Fund, um fundo listado que segue um índice. E o índice pode representar um país, uma região ou um setor específico. E hoje temos BDRs de ETFs com exposição em 17 países, da América Latina, na América do Norte, Ásia, Europa e Oceania, e 25 diferentes setores. Estão representados em índices como, por exemplo, ações amplo, dividendos, large cap, small cap, saúde, tecnologia, grandes temas de investimento atuais como saúde, tecnologia, biotecnologia, real estate, imobiliário, infraestrutura, metais preciosos, ESG e vários outros setores representados via BDRs aqui no Brasil. A gente tem visto um crescimento muito grande dos BDRs aqui. O estoque chegou agora a 32 bilhões de reais em setembro. Os investidores nesses 32 bilhões de reais de BDR são 76% investidores institucionais, 6% investidores não residentes e 17% investidores pessoa física. E vale destacar o crescimento dessa parcela de investidores pessoa física, que contribuiu muito para o crescimento do mercado como um todo. Então, a gente fechou setembro com 265 mil investidores pessoa física em BDRs de ações. Esse número foi multiplicado 15 vezes em um ano, era 17 mil em setembro de 2020, um crescimento muito grande. E esse crescimento vem de uma conjunção de fatores. O primeiro é o que você mencionou, a permissão para investidores pessoa física. Até outubro do ano passado, os BDRs eram limitados a institucionais e a investidores individuais que tivessem mais de R$ 1 milhão em investimento. E essa liberação para o público em geral de pessoa física causou uma ampliação grande do número de investidores, do número de BDRs,
e foi um dos grandes fatores de crescimento desse mercado. Também a gente tem visto um crescimento no número de pessoas físicas como um total na Bolsa. Então, hoje, a gente fechou setembro também com 4 milhões de contas diferentes de pessoas físicas na Bolsa. Esse número, há um ano e meio, era de 1 milhão. Então, quadruplicou em um ano e meio o número de contas de pessoa física na Bolsa. São 4 milhões de contas de 3,4 milhões de CPFs, porque às vezes uma pessoa tem mais de uma conta na Bolsa. E esses investidores também estão buscando mais diversificação. Em 2016, 78% das pessoas físicas tinham somente investimentos em ações dentro do segmento de renda variável. Esse número caiu de 78% para 49% agora. Então, a maioria, 51% dos investidores, além de ações, já diversificou. Tem fundos de investimento imobiliários, ETFs e também BDRs. Então, e por fim, além da diversificação, é importante falar também sobre o retorno. Os BDRs têm oferecido um bom retorno, sem dúvida ajudou também e contribuiu nesse crescimento do mercado. A gente tem na B3 um índice que segue o resultado, o desempenho de uma carteira de BDRs. O índice é o BDRX. E aqui com o disclaimer que performance passada não quer dizer performance futura, mas comparando o índice de BDRs contra o Ibovespa, o BDRX subiu esse ano já 31%, enquanto o Ibovespa teve uma queda de 11%. Então, quem investiu em BDRs teve um potencial de retorno superior ao Ibovespa no ano até agora. Então, é um instrumento bastante importante de diversificação internacional para o investidor brasileiro. Luiz, explica um pouco para a gente como é que funciona a cozinha, a mecânica de uma emissão de uma BDR, o papel do banco B3, a custódia envolvida, as taxas, os custos, a taxa que incide sobre o dividendo, até para o espectador entender um pouco mais dessa cozinha, desse funcionamento dessa máquina. Legal, ótimo, Rony. Importante saber o que está por trás, né? Como a gente constrói isso e como dá segurança para o investidor. Então, os BDRs são emitidos por uma instituição depositária no Brasil, por exemplo, o Banco B3, com lastro em ativos no exterior. E a instituição depositária é responsável por garantir esse lastro no exterior. Então, a instituição depositária tem uma conta em um custodiante no exterior, onde ficam as ações e os ETFs que servem como lastro dos BDRs emitidos no Brasil. Isso garante a segurança do processo. E ainda com relação à segurança, a discussão com a CVM foi muito profunda e longa, então tem todo esse histórico da discussão de a gente começar a oferecer BDRs no Brasil, justamente pela preocupação que existia com o investidor pessoa física. E por isso a gente parte de uma visão em que o investidor vai ter acesso a BDRs que são lastreados em bolsas com ações e índices sólidos e que compõem mercados reconhecidos, com regras similares às regras que a gente tem aqui no Brasil. Então, hoje, os chamados mercados reconhecidos, que já podem servir como lastro para BDR, são New York Stock Exchange, Nasdaq e CBOE nos Estados Unidos, LSE e Euronext Amsterdã na Europa e TSX no Canadá. Então, são as instituições depositárias já podem emitir BDRs lastreados em ativos que estejam nesses mercados, e ao longo do tempo outros mercados serão incluídos nessa lista de mercados reconhecidos. E a nossa expectativa é que esse número de BDRs continue crescendo, seja por inclusão de novos mercados reconhecidos, ou novos ativos como lastro, novos instrumentos, novos temas de investimento que geram novos ETFs que servem como lastro para BDRs no Brasil, por exemplo, e ampliando ainda mais esse escopo de investimento no exterior. E se eu tiver um BDR de uma empresa da Amazon e se quiser converter futuramente para as ações da Amazon, eu também consigo fazer também, né? Um BDR da Amazon, você pode vender o BDR no mercado brasileiro e comprar fora, ou a instituição depositária gera essa conversão, ou criando um novo BDR ou destruindo um BDR, conectando o mercado brasileiro com o mercado internacional. Então, o investidor que queira transformar uma ação no mercado internacional em um BDR no Brasil, dá essa ação internacional para a instituição depositária, que fica com essa ação na sua conta de custódia fora do Brasil e emite um novo BDR, e vice-versa. Um BDR pode ser destruído aqui no Brasil e liberada essa ação fora do Brasil também.
Luiz, explica também um pouco para a gente, porque existe uma confusão muito grande em relação à liquidez das BDRs e liquidez e volume negociado são coisas diferentes. A gente, né, na IP, a gente investe tanto em BDRs quanto diretamente no exterior. E quando a gente precisa vender um BDR de Google, por exemplo, se a gente quiser vender 50 milhões, a gente consegue vender com mais liquidez e mais rapidamente do que qualquer empresa listada no Brasil. Isso é devido ao papel do formador de mercado. Se pudesse explicar um pouco dessa dinâmica, eu acho que existe muita confusão em relação ao tema. Se pudesse ajudar os espectadores a entender isso um pouco melhor. Ótimo, perfeito. É muito importante esse acesso à liquidez que existe fora do Brasil. Se a gente olhar o volume de BDRs negociados dentro do Brasil, esse volume já tem crescido bastante. Então, o volume médio negociado em 2021 até setembro chegou a quase 400 milhões de reais, comparado com 120 milhões de reais em 2020. Então, mais do que triplicou o volume de negociação de BDRs no Brasil. Isso até setembro, esse volume continua subindo. Em outubro, teve um evento muito importante, que foi o início de negociação do BDR da XP, dia 4 de outubro. E nesse primeiro dia de negociação, o BDR da XP foi o segundo ativo mais negociado em equities, em termos de volume financeiro, negociou 2,2 bilhões de reais, ficou somente atrás de Petrobras nesse dia. O BDR da XP nesse dia representou 84% do volume financeiro total de mercado dos BDRs, 7% do volume total do mercado à vista, foram 71 mil negociações, 71 mil negócios do BDR da XP no dia 4 de outubro. Depois, no dia 7 de outubro, o BDR da XP foi o ativo mais negociado de todo o mercado de equities no Brasil. Em termos de volume financeiro, negociou 2,8 bi, ficou à frente de Petrobras, à frente de Vale, por exemplo, nessa data. Então, a gente vê que o volume de BDRs negociados no Brasil está crescendo, mas, como você falou, é importante dizer que a liquidez que está acessível ao investidor não se limita à liquidez do mercado local, já que o BDR acessa a liquidez do mercado internacional. Então, como a gente falou agora há pouco, a instituição depositária pode emitir ou cancelar BDRs de acordo com a demanda dos investidores locais. Então, o investidor pode solicitar a emissão de um BDR, depositar o valor mobiliário no exterior, na conta da instituição depositária no custodiante do exterior, e aí a instituição depositária emite um BDR aqui no Brasil. Esse pedido de emissão e de novos BDRs é muito comum que venha do formador de mercado. E a gente tem a entrada de mais formadores de mercado na B3 para BDRs. Hoje temos 5 formadores de mercado para cada BDR. Então, esses programas de formadores de mercado são muito importantes para manter a liquidez do produto. Eles são responsáveis por manter a liquidez. A gente não tem só em BDRs, muitos ativos na B3 têm programas de formadores de mercado, mas eles são fundamentais em BDRs para garantir esse acesso à liquidez internacional, que é muito grande. Então, eles têm que manter a liquidez no produto aqui no Brasil, oferecer spreads apertados para o cliente brasileiro e com quantidades sempre presentes na compra e na venda para o investidor ter acesso a essa liquidez e garantir uma boa liquidez aqui no Brasil e ajudar a melhorar esses volumes que a gente tem no mercado local, manter esses bons volumes e continuar crescendo também. E só para ajudar um pouco o espectador a entender como comprar uma BDR, vamos usar um exemplo real, até usando as cotações de fechamento de ontem. Né? Se você olhar a BDR de Amazon, ela vai estar mais ou menos com preço de R$124. E você tem que chegar e dividir pelo câmbio, pela Petax fechamento, lá 5,50 e poucos, e aí você vai chegar ao redor de $22. E aí, você tem que fazer essa relação com o preço da Amazon lá fora, que é ao redor de $3.500. E aí a relação da BDR é uma relação de 157 vezes entre o BDR de Amazon aqui e a ação listada lá fora. E eu queria que você explicasse um pouco, Luiz, qual é esse spread, mais ou menos, ali em relação a uma BDR, né? Quanto é que é o custo implícito, né, de você comprar uma BDR aqui, vis-a-vis você comprar diretamente lá fora, né? Quando você faz essa paridade eu acho que até uma forma também de ajudar os espectadores, né? Cada BDR tem uma regra de paridade diferente, principalmente depois lá da diminuição do lote mínimo de 10 para uma ação. Se você pudesse explicar melhor, né, e como que a B3 pode ajudar isso, né? Porque é um pouco confuso, né? Para cada ação tem
ter uma regra diferente. Mas se pudermos falar um pouco desses custos e só para o espectador entender melhor. Claro, perfeito. Vamos lá. Então, o BDR, como a gente falou, tanto de ações quanto de ETFs, permite acesso a diferentes geografias, setores, moedas. É um produto-chave para diversificação internacional, sem precisar ter conta no exterior, sem complexidade, sem eventuais custos no câmbio, na remessa internacional para fazer essa aquisição fora do Brasil. Tem outros aspectos tributários para avaliar, acho que o Bré deve comentar sobre isso na sequência. E pode ter diferentes também taxa de corretagem, emolumentos entre o Brasil e o mercado internacional, que depende um pouco da corretora, dos volumes envolvidos, mas em geral a balança pesa a favor dos BDRs. E tem esse ponto muito importante que você trouxe, que vários BDRs são uma fração menor da ação no exterior. E nem toda corretora no exterior permite o fracionamento da ação. Então, por exemplo, como você falou, um BDR da Amazon na B3 corresponde a 1/157 de uma ação da Amazon na Bolsa Americana. Então, essa paridade, como você falou, é de 157 BDRs para cada ação no exterior. Então, se você paga quase R$20 mil, né, para comprar uma ação da Amazon nos Estados Unidos, são $3.500, que vale mais ou menos uma ação da Amazon nos Estados Unidos, quase R$20 mil para uma ação. Na B3, você compra um BDR com 120 ou 124 reais, como você falou, e participa da mesma variação de preço da ação lá fora. Outro exemplo é Tesla, por exemplo. Uma ação da Tesla fora do Brasil equivale a 32 BDRs de Tesla no Brasil. Então, se nos Estados Unidos uma ação custa quase R$6 mil, no Brasil, com R$200, você compra um BDR da Tesla. Então, isso deixa o BDR mais acessível para o investidor do que comprar uma ação. Um BDR negocia uma fração do preço da ação. E esse é um outro ponto que ajudou esse crescimento que a gente tem visto no mercado. É uma das iniciativas da B3 nesse mercado. A outra, a gente alterou o lote padrão, como você mencionou, em 2020, de 100 cotas para uma cota. Você não precisa ter 100 cotas de BDR numa negociação, você pode negociar uma cota de um BDR. A gente passou a aceitar BDR como margem de garantia. Os BDRs foram liberados para empréstimos de ativos. A gente expandiu o programa de formadores de mercado, como a gente comentou, para garantir a liquidez. A gente lançou também opções flexíveis de BDR, então são derivativos linkados ao preço do BDR, com e sem CCP, expande ainda mais a alternativa para o investidor. A gente tem visto cada vez mais registro de opções flexíveis referenciadas a BDRs. E na parte educacional, por fim, a gente tem bastante informação de BDR no site educacional da B3, o edu.b3.com.br. Vale a pena acessar o site, tem vídeos e materiais educacionais sobre o produto, não só BDR, sobre todos os produtos da Bolsa. E no caso de BDRs de ETFs, é legal ver o site www.etf.com.vc. É focado na educação do investidor em ETFs e também BDRs de ETFs. É muito legal seguir todas as informações de todos os BDRs de ETFs e ETFs que a gente tem disponíveis na Bolsa, dá para fazer comparações, entender todas as características desses ativos que a gente tem na Bolsa. Então, tem bastante coisa acontecendo, o produto está crescendo, vai continuar crescendo, já tem uma gama de BDRs muito diversa na Bolsa e que vai continuar sendo ampliada para permitir ainda mais a diversificação para investimentos internacionais do investidor local, de forma simples e segura para o investidor brasileiro acessar o mercado internacional e poder diversificar o seu portfólio de investimentos. Ok. Pô, e complementando, Luiz, mais ou menos uma BDR, mas o spread está ao redor de 0,15%, 0,20% sobre o ativo lastro, né? Mais ou menos o custo dessa operação. Cada BDR tem um spread diferente, mas a gente fazendo nossa compilação interna, esse gira ao redor disso, né? 0,15%, 0,20%, podendo até ser um pouco mais dependendo da BDR. Deixa eu passar um pouco a bola para o Renato. Vamos entrar agora um pouco no tema de investimento direto no exterior, que também tem uma série de vantagens, né? Como o Luiz pontuou, são 800 BDRs, mas o mundo é muito maior do que isso, né? Você tem muitas vantagens também de investir diretamente no exterior. Sim. Renato, queria que você contasse também um pouco da criação da Nord Wealth, né? E as demandas dos clientes, né? Os clientes têm demandas diferentes, né? Alguns clientes querem investir em BDR, outros querem abrir uma offshore, outros querem investir pessoa física diretamente no exterior. Você contar um pouco dessa dinâmica, né, das demandas dos clientes.
Legal, legal. Bom, a Nord tem esse privilégio de falar diretamente com o investidor do varejo já há algum tempo e a gente foi percebendo muitas das coisas que a gente fez dentro de casa foi baseada na experiência dos clientes e demandas, né? Então, primeiro a gente comemora com muito entusiasmo também o que a B3 tem feito. Fui até muito crítico, achei que demorou para isso acontecer. Vi que as corretoras lá fora evoluíram até um pouco mais rápido, né, de aceitar investidores brasileiros com poucos recursos para investir diretamente lá fora. E, finalmente, acho que talvez a grande virada foi quando os BDRs puderam, né, começar a ser negociados pelo varejo como um todo, que, para mim, investir em empresas globais tem um risco até muito menor do que investir em empresas no Brasil. E dentro do trabalho que a gente faz lá na Nord, que a gente tem uma área de research, mas a gente também tem uma área de gestão de patrimônio, né, a gente tem uma visão muito clara de que todo mundo deveria ter uma parcela do patrimônio investido fora. E aí a gente entra num segundo momento, que é assim, como fazer isso? E eu acho que o investimento direto ele tem algumas vantagens, como você mesmo disse, você tem a vantagem de ter acesso a um mundo muito maior. Você tem uma segunda vantagem aí, que é você ter efetivamente o teu dinheiro fora do Brasil. A gente sabe o que acontece aqui no Brasil de tempos em tempos, enfim, o governo está sempre procurando atrapalhar a nossa vida, né? Na verdade, a gente precisava de um governo que atrapalhasse um pouquinho menos. Mas também, claro, tem uma dificuldade maior. Basicamente, as pessoas precisam entender como é que funciona um home broker de uma corretora lá fora, saber como é que são as taxas para negociação lá fora também. Tem a questão da remessa do câmbio, que também pode impactar, no final das contas, a conta, né, de largada de fazer o investimento diretamente lá fora. É claro que com todo o financial deepening que está acontecendo no Brasil e também lá fora, essas taxas têm se reduzido. Você falou do spread do BDR de estar entre 0,15 e 0,20, eu acho que isso já é muito bom, o que traz, de alguma forma, vantagem para investir diretamente em BDRs. E tem uma questão aí que eu acho que de investir fora, que também é uma coisa importante que a gente vê lá no dia a dia, que, assim, você tem uma questão ali de tributação e de sucessão que é relevante. Então, às vezes as pessoas falam, bom, então eu vou investir lá fora, vou começar ali com 5, 10, 15 mil dólares, as vendas que não atingirem os 35 mil reais por mês, eu não vou recolher imposto, isso talvez seja isso é com certeza uma vantagem, mas à medida que essa carteira vai ficando grande lá fora, você vai tendo alguns problemas, que é, primeiro, né, um compromisso muito grande em ter que fazer todas as declarações corretas, isso demanda do investidor pessoa física algum conhecimento, mas também, pensando mais para frente, você pode ter algum tipo de problema do ponto de vista sucessório, que eu acho que é bastante relevante para quem tem muito dinheiro e para quem está no estágio de vida mais avançado. Lembrando que as regras de transmissão de patrimônio no Brasil hoje cobram talvez as taxas menores, isso comparado ao resto do mundo. Se você investir o seu dinheiro diretamente lá fora e você tiver algum evento de sucessão, você pode ter uma taxação muito grande do patrimônio que você está lá fora. E aí a gente entra num segundo momento que seria para investidores que tenham mais recursos, algo da ordem de 300 mil dólares, 400 mil dólares para essa parcela que está alocada em ativos internacionais, aí já começa a fazer sentido montar uma holding, né, preparando essa questão do investimento, preparando essa questão da sucessão e também, é claro, te traz algum conforto do ponto de vista de qualquer troca que você faça na sua carteira lá fora. Então, o que a gente vê lá na Nord é que hoje nos dá muito mais conforto, dada todas essas opções, né, de começar eventualmente um investimento aqui no Brasil através de ETFs, através de BDRs, ou seja, se expor a essa classe de ativo, ter uma parcela do patrimônio que não em real, que eu acho que já é uma justificativa por si só não ter todo o patrimônio em real, e também ter exposto a empresas empresas e ativos que têm uma dinâmica completamente diferente do nosso país, né? Então, acho que o BDR pode ser uma excelente porta de entrada, assim como os ETFs. E aí, claro, pensando talvez num planejamento mais de longo prazo e aí mais baseado perfil a perfil, aí sim faz sentido ter uma alocação diretamente lá fora, observando todos esses pontos que eu falei.
né? Então, é curioso, que às vezes aparecem clientes que falam assim, olha, eu quero investir fora, mas eu não quero ter o meu dinheiro lá fora. Ou clientes que querem investir fora, não quero ter o meu dinheiro no Brasil, senão não faz sentido você ter o dinheiro fora. Então assim, eu acho que a gente vê com muito entusiasmo o que está acontecendo, a gente acompanha a história da IP já há bastante tempo, a gente também tem clientes que alocam através de fundos, acho que o Zatar vai poder falar aí das diferenças em seguida, mas a gente por algum tempo alocou em ativos lá fora sem o hedge cambial, agora a gente já também procura ter investimentos fora com uma dinâmica diferente, mas sem ter talvez tanta a questão de você ter uma alocação oscilando muito por conta de vista cambial. A gente teve aqui no painel anterior o Pedro falando a coisa mais difícil de fazer é prever os movimentos de curto prazo. E prever os movimentos de curto prazo para o câmbio, então, é quase que impossível. Dado que a gente não tem controle do que vai acontecer no curto prazo, dado que que aqui acho que a maioria das pessoas vão chegar à conclusão que todo mundo deveria ter pelo menos uma parcela do patrimônio fora, então isso deve ser feito de forma talvez mais gradual, mas deve ser feito sim. Eu acho que ninguém deveria ter 100% do dinheiro no Brasil. Ou no Brasil, vamos dizer, para dizer assim, fisicamente, ou até mesmo poder ter 100% fisicamente, né, toda a alocação aqui, mas com exposição lá fora. Renato, explica um pouco melhor para o investidor mais leigo, né, quais são as taxas, os custos, os tributos, né, o IOF embutido, os spreads do câmbio, né, o que o investidor, né, ao mandar recursos para o exterior, o que ele vai pagar de imposto? Sim. E de custo. Né? Legal, essa pergunta é importante. Então, quando você vai fazer a remessa para fora, basicamente os custos que você tem que observar, o IOF está dado, é o IOF que você cobra para uma taxa de remessa lá fora, mas você tem aí, eventualmente, o custo de transação da empresa que vai usar para fazer a remessa. Então, esse custo geralmente é o spread, que é a diferença do câmbio atual, né, o câmbio corrente, o câmbio que todo mundo vê aí na tela, né, PTAX, que a gente fala, mas o quanto que você vai comprar efetivamente. A gente olha, às vezes dá uma diferença de 10 centavos, 15 centavos, ou seja, num câmbio agora já na ordem de 5,50, pode ter alguma relevância. Então, esses são os pontos importantes. Depois, lá, ao mandar esse dinheiro lá para fora, você ainda vai ter os custos de corretagem de comprar esse ativo lá fora. Então, basicamente, é essa conta que todo mundo tem que fazer para saber se faz sentido comprar a Amazon, como você disse, lá fora, ou comprar a Amazon através de um BDR aqui dentro. Né? E aí a questão, claro, dos impostos que você vai ter. Existe uma tributação diferente para impostos no Brasil, né, o quanto que você paga de impostos no Brasil, quanto que você paga de impostos lá fora para cada venda de ações acima dos 35 mil reais que você pode vender sem pagar o imposto. E tem um outro detalhe, que é a questão da compensação. Né? Então você pode compensar perdas aqui de BDRs. Se você tiver uma perda de um BDR aqui, você pode compensar depois um lucro. Lá fora você não tem essa regra de compensação. Então, enfim, tem uma série de questõezinhas aí específicas que as pessoas precisam se ater, não achar que você simplesmente ao mandar dinheiro para fora, você vai ter a garantia de que é a melhor forma de você investir em ativos diretamente. Se você usar uma corretora de câmbio que vai te dar um spread gigantesco na conversão e escolher uma corretora lá fora que você ainda vai pagar uma taxa de corretagem alta, muito provavelmente você vai estar aí no 0 a 0 ou até perdendo dinheiro do ponto de vista de negociação. Tem que ser uma questão aí de avaliar. Mas eu acho que tem um ponto importante também, acho que esse é um mercado muito novo e acho que poucas pessoas têm, eu vejo lá no dia a dia, poucas pessoas têm realmente a disponibilidade, a capacidade de tocar duas carteiras de investimento ao mesmo tempo. Pensa que todo mundo precisa se dedicar um bom tempo a cuidar do seu trabalho, a ganhar dinheiro, gastar um pouco do tempo cuidando da carteira de investimentos. Agora, imagina você ter uma carteira muitíssimo pulverizada no Brasil e, além disso, ter mais uma segunda conta lá fora,
né, e ter que gerenciar isso tudo. A gente vê na prática, né, como a gente tem essa visão lá bastante privilegiada, que em algum momento essa pessoa se perde, né, de ter muitos ativos e de ter ativos em várias plataformas. Não é muito raro, o Luiz até comentou aqui, não é muito raro as pessoas aqui no Brasil terem contas em 2, 3 ou até 4 corretoras, né, e tentar gerenciar isso ao mesmo tempo é muito complicado. Então eu diria que começar o investimento através de BDRs dentro da sua própria conta, dentro do seu próprio ambiente, onde você já tem algum conhecimento e consegue controlar e acompanhar como a evolução da tua carteira está indo, é até melhor do que você tentar, entendeu? Falar, bom, eu vou me considerar agora um investidor realmente internacional e comprar minhas ações diretamente lá fora. Eu acho que até uma posição bastante humilde de que precisa ter tempo e ganhar musculatura como investidor para fazer uma alocação diretamente lá fora. Né? Entendi. É uma forma inteligente de botar o pezinho. Exatamente. E futuramente quiser comprar uma coisa que não tenha BDR, né? Um bond, né? Um ativo que seja negociado em Hong Kong ou na Dinamarca, que não tenha eventualmente um BDR, futuramente você já pode abrir a conta no exterior e dar esse segundo passo. Né? Com certeza. Eu também trouxe o Rafael Zattar, que toda essa complexidade também, investir em BDR, investir no exterior, né, na declaração do imposto de renda não é mole, né, é bem complicado, né, investir no exterior ainda mais. E a vantagem de você investir em fundos é toda essa simplificação de declaração do imposto de renda e você também terceirizar esse processo para um investidor, para um gestor profissional. Né? O dia tem só 24 horas, você dedica boa parte do seu tempo onde você é especialista. E eu acho que ninguém melhor do que o Zattar para falar dessa parte de fundos, né, Zattar? E contar um pouco para a gente aqui, né? Hoje, cada vez mais tem fundos brasileiros investindo no exterior. Se pudesse contar um pouco dessa estrutura, né? Desde que a CVM fez a instrução 555, facilitou muito investimento no exterior dentro das carteiras locais. Se você mostrar um pouco quais são os diferentes tipos de fundos que investem no exterior, como é que essa regulação funciona, falar um pouco para o espectador. Boa, Gabriel. Um prazer estar aqui, parabenizando o evento aí, saudando meus amigos aí, o Luiz, o Breia, a você. E a gente fala muito de fundos de investimentos na carteira Z já há algum tempo e quando eu começo alguma palestra, alguma live, alguma coisa, eu sempre cito a frase do Steve Jobs, né, que eu gosto muito, né? Concentre-se no que você é bom e delegue todo o resto. Então, a gente traz muito a questão da simplicidade, de você economizar esse tempo e focar naquilo que você realmente tem o dom. O Breia falou muito bem, você também, Gabriel, e você potencializar isso através dos investimentos, mas utilizar o seu tempo prioritariamente para gerar valor naquilo que você é bom, para gerar dinheiro naquilo que você sabe fazer de melhor. Às vezes o cara é um médico, um engenheiro, um advogado, um empreendedor, e focar esforços naquilo que você é bom tende a turbinar isso sobremaneira, né? Então, quando você investe em um fundo, você está comprando tempo, tá? Você compra cotas daquele fundo, você está comprando tempo de mercado que muitas vezes são décadas de experiência de boas equipes de gestão, tá? E para mim, como eu falei aqui, não há moeda mais valiosa do que o tempo. E a gente tem um dado interessante, que o número de cotistas brasileiros em fundos no exterior ele tem subido demais, tá? O crescimento ele chega a 700% no período entre dezembro de 2019 e o primeiro semestre agora de 2021. Em 2019, eram 43 mil cotistas, tá? E hoje já passa de 350 mil em fundos. Então, é interessante a gente observar que a fatia de aplicações estrangeiras nas carteiras dos fundos também, ela aumentou próximo a 50% no primeiro semestre desse ano, de acordo com os dados públicos da Anbima. Então, esse material é interessante para a gente perceber que o investidor ele precisa realmente buscar diversificação, o Nigro falou muito bem sobre isso também, e buscar também, talvez, em parte do seu portfólio, simplicidade, porque é muito difícil, gente, um investidor comum conseguir cobrir, sabe, todos os países do mundo, todas as ações do mundo, Brasil, exterior, Europa, Ásia, América Latina. Por isso que esse facilitador dos fundos nos fascina, a gente realmente gosta muito disso. E a gente, se for falar, Raoni, sobre os diferentes tipos de fundos que investem no exterior, é preciso que as pessoas entendam, né, que hoje, por exemplo, são 4 milhões de investidores na Bolsa e essa sede por investimentos diversificados
geograficamente, ela é importante. E qualquer fundo, muita gente não sabe disso, ele pode ter investimento no exterior. Só que tem aquela escadinha, tá? Fundos para investidores em geral, limitado a 20%, para investidores qualificados, né? Aquele que tem mais de 1 milhão em aplicações financeiras, 40%, e para investidores profissionais, aqueles que têm mais de 10 milhões, é livre. Então, pode ter até 100% investido no exterior, a CVM coloca esse limite, né? A outra modalidade de fundos são aqueles fundos que têm o sufixo BDR nível 1, né? Muita gente já conhece esse tipo, há vários fundos entrando nessa gama, tá? Até fundos que tradicionalmente investiam só em ações brasileiras. E eu acho que o grande diferencial, tá, desse tipo de fundo, que é o caso do IP também, que permite que o investimento em BDR seja livre. Então, pode ser até 100% do fundo. Aqui a gente não tem aquela escadinha que eu comentei há pouco, dos fundos internacionais. Ele, então, pode ter uma gama de investimentos amplo, né, em fundos que investem em BDRs, porque o gestor não é obrigado a aplicar esse mínimo. Fica a critério da equipe de gestão, das assimetrias consideradas interessantes no momento. E aí, falando desses dois, a gente sempre precisa entender uma questão simples também, mas são fundos que têm hedge cambial e fundos que não possuem hedge cambial, tá? Porque nos fundos com hedge, ele, como o próprio nome diz, há uma proteção cambial. Então, a única variável que a gente tem aí é a escolha dos ativos do portfólio dos fundos, tá? Não faz diferença se o dólar ele subiu ou caiu em determinado período, porque ocorre essa neutralidade do câmbio. Quando a gente fala em fundos sem hedge cambial, aí não, aí a gente já parte para dois componentes, para dois pressupostos aí, que você ganha ou perde na escolha dos ativos e ganha ou perde também nos top picks da gestão, né? Então, essas duas componentes são interessantes. Então, esses são fundos não redeados, então ele está sujeito à escolha da gestão dos ativos e também à variação da moeda. E, por último, aqui, para a gente fechar essa parte, a gente tem os fundos com sufixo investimento no exterior. Às vezes a pessoa está lá na corretora e vê aquele IE ali, maiúsculo, depois do fundo, e aí, nesse caso, ele assemelha-se ao fundo de investimento aqui no Brasil de ações, que o fundo long only, por exemplo, que precisa ter 2/3 da carteira comprada, né? Então, 67% ali. Então, esse fundo que tem o IEzinho ali, ele se compromete a investir mais de 67% no exterior e permite a criação de fundos focados ali, somente no exterior. Mas, nesse caso também, a gente precisa saber que também são fundos para investidores qualificados, assim como aqueles de 40% lá no início que eu falei, e, acima disso, para profissionais ali, que eu também comentei, Raoni. Perfeito. Você tocou num ponto interessante, né? O BDR ele ajudou muito também a IP. E ajudou também os investidores da IP a terem exposição internacional, porque ele permitiu que a gente transformasse o nosso fundo com sufixo BDR e o investidor, né, o pequeno investidor de varejo, que tem menos de 1 milhão de patrimônio, pudesse ter uma parcela significativa dos seus recursos investindo com a IP no exterior, né? Isso não estava disponível, né? Isso era sempre disponível para investidores qualificados ou investidores profissionais. Mas, Zatar, saindo um pouco dessa janela de fundos brasileiros que investem no exterior, também tem outras formas de você investir no exterior através de fundos, né? Você abrir uma conta lá fora, né? E você acessar os fundos lá de fora. Como é que funciona mais ou menos isso? Conta um pouquinho para a gente. Tem essa possibilidade, sim. Nesse caso, Raoni, eu acho assim que a grande vantagem é o potencial aí de uma gama muito grande de fundos, tá? Infinitamente maior que o nosso mercado aqui, ao total aqui, né, da indústria, são 19 mil fundos, muito menos no exterior, enfim, mas é muito grande. Você tem fundo de tudo quanto é tipo, milhares, dezenas de milhares de fundos lá fora. E eu acredito que a grande vantagem, tá? Vocês estão falando aí da questão do espólio, quando abre a conta no exterior, que o investidor precisa entender essas nuances antes de investir, tá? E não investir sem saber sobre isso. Mas a grande vantagem, além dessa diversidade, é a possibilidade de investir em fundos internacionais sem os chamados feeders, né? Que esses feeders aqui no Brasil, tá? Que tem também a vertente lá no exterior, eles têm uma taxa a mais, que pode ser até de 1,2% de cobrança a mais no ano. Então, basicamente é isso. Esse fundo que investe no exterior, você vai ter o benefício da diversidade
tá? Milhares e milhares de fundos, e tem essa questão da taxa menor, mas, modéstia à parte, a gente também opta e escolhe fundos aqui no Brasil que batem os benchmarks, por exemplo, MSCI World, o S&P 500, com larga distância aí. Então, fica a critério do investidor ter esses benefícios de abrir conta lá fora ou investir por aqui. Mas eu entendo que são esses dois principais benefícios de se abrir uma conta no exterior para procurar fundos lá fora e analisá-los de forma quantitativa, qualitativa, como deve ser feito tradicionalmente numa análise de fundos, né? E voltando um pouco aqui para o mercado brasileiro, conta aqui um pouquinho para a gente, aqui no Brasil, né, cada vez mais gestores estão se arriscando, né, estão estudando mais empresas internacionais, investindo mais lá fora, saindo um pouco desse home bias. E você contar um pouco dessa dinâmica de mercado, né? Além da IP, quem vem fazendo esse trabalho de investir lá fora, o que você tem acompanhado, você que acompanha, né, acompanha praticamente a indústria inteira de fundos, né? O que tem acontecido ao longo do tempo? São 19 mil fundos. Se eu acompanhar a indústria inteira, Rony, imagina. A gente tenta ter uma gama maior possível de análise de fundos, mas tenta também reduzir um pouco o universo naquelas gestões que a gente gosta mais, que se destacam mais. Tanto, claro que no início, eu acho que é um pouco hipocrisia a pessoa falar assim, olha, eu só vou ver processo, eu só vou ver o que o fundo está fazendo ali nas entrelinhas, como é que a equipe toma as decisões. Eu acho que é um pouco hipocrisia. Claro que são dois componentes que a gente precisa utilizar. Eu não vou contratar o Cristiano Ronaldo para o meu time, porque ele é um cara que dorme cedo, é um cara que é disciplinado. Eu vou contratar porque ele é assim e também porque ele faz muitos gols e entra numa composição inteligente no meu time. Então, a gente tem alguns fundos que colocaram um sufixo BDR aqui recentemente. Essa é uma tendência. Por exemplo, tá, o Real Investor, que é um fundo que, como clube, existe há mais de 10 anos. Acho que é desde 2008, tá? Então, são quase 13 anos aí. Então, ele colocou recentemente o sufixo BDR e tem uma carteira já de ações de recibos estrangeiros negociados aqui no Brasil, de ações estrangeiras negociadas aqui no Brasil, e tem, por exemplo, a Berkshire e algumas empresas adjacentes aí, e a tendência desses fundos é fazer isso. Cada vez mais a gente vê esse movimento. Tem uns fundos que a gente acompanha na carteira Z, que eu gosto, já falei com a gestão e falo com algumas com certa constância. Por exemplo, o Western BDR Ações. Gosto muito da gestão Western. É um fundo não redeado, como eu comentei com vocês aqui no início. É um fundo que está sujeito à variação da moeda e também à variação do portfólio ali, das escolhas dos ativos do fundo. Ele é um fundo somente focado no mercado americano, inclusive bate o IVVB11, né, o S&P 500 dolarizado. Ele é focado, eu vejo a carteira periodicamente dos fundos, no setor de tecnologia, tá? Cerca de 40% do portfólio dele hoje, tá? Aproximadamente isso está nesse setor de tecnologia. Acho que o S&P 500 é em torno de 20%, alguma coisa assim. Então, esse é um dos fundos que a gente acompanha, inclusive tem uma liquidez muito boa. O Morgan Stanley Global, então ele é um fundo que, diferente do S&P, que aplica só no mercado americano, ele tem predominantemente ações americanas, cerca de 58%, 60% do portfólio, mas por ser um fundo global, acaba investindo no Canadá, Japão e algumas empresas europeias também, tá? O próprio IP Atlas, né, que a gente, da própria IP, que a gente gosta bastante, que é mais recente, né, também é não redeado, diferente do IP Participações. E a métrica de vocês, que a gente gosta bastante, né, aquela parte mais qualitativa, é escolher negócios sensacionais, que vocês falam bastante, e que cheguem do outro lado nas crises, de preferência mais fortes, né? E eu acho interessante essa questão do quíntuplo que vocês falam, do quinteto fantástico, que é olhar muito a qualidade do negócio, posicionamento competitivo, a questão do incentivo, da motivação, como é que é a alavancagem, né, para saber se vai chegar do outro lado do fundo, e também considera bastante o preço de entrada nas empresas. Esses 5 fatores é difícil achar em uma empresa só, mas eu acho bem interessante esse tipo de abordagem na escolha dos ativos do portfólio. E, por último, aqui não redeado, um fundo que a gente acompanha, eu acho que ele tem em torno de 6 anos, é o Arbor Global, tá? Foca muito em empresas com tendências seculares, com crescimentos seculares, muito negócio digital, empresas que entregam retornos altos. Inclusive, o Léo lá, que é o gestor, ele estava falando, a gente só busca empresa que multiplica por 10, no mínimo por 10 em 10 anos. Eles encontraram
uma empresa canadense, que eu esqueci o nome agora, de games, né, que multiplicou por 6 em 7 meses. Então, eles têm muito essa tendência de focar em tecnologia, né? Tem um foco realmente global, a Arbor, inclusive algumas empresas no Brasil, eles têm também em um percentual bem menor, mas tem Estados Unidos, Canadá e outras partes do mundo. E eles têm um fundo dolarizado, que é mais recente, e o fundo BR, tá? E para terminar aqui essa parte, eu queria falar só de uns fundos redeados que a gente acompanha na carteira Z, fundos de multimercados, multi-estratégia, né? A gente tem o Vista Multi-Estratégia, a gente recomendou lá em 2019, a gente gosta bastante da gestão. Eles fazem uma leitura macro muito aprofundada, tem uma vol ali, média para alta, tem o IBIL na Red, né? A Red Fund muito bom, o Ocan retorno absoluto. O Dália, a galera da Dália a gente gosta muito também, apesar de o fundo ter 3 anos e alguma coisa, a equipe já trabalhava junto há mais de 10 anos. Inclusive, eu acho muito interessante para a gente debater sobre investimentos internacionais aqui, terminar falando uma síntese do que eles comentam para investir em ações americanas, né? A Dália tem umas cartas muito boas, né? Assim como a IP tem um material muito bom, eles priorizam os Estados Unidos na composição do portfólio por 3 fatores, 3 vertentes ali, né? Eles falam que pela demografia, pela geografia e pela tecnologia, né? E eles brincam que os Estados Unidos foram a potência dominante nos últimos 50 anos e continuarão sendo pelos próximos 50, né? Vamos ver aí se a China não vai chegar nessa questão aí. E eles ganharam na Mega Sena da virada da geografia mundial. Por que isso, né? Porque eles têm acesso a 2 oceanos, são autossuficientes em energia e também alimentos, apresentam a melhor demografia entre as economias do mundo. E aí é interessante a gente saber, né, que todo mundo conhece alguém que foi estudar no exterior, o primo de alguém, o tio de alguém, e geralmente é uma mão de obra muito qualificada, pessoas PhDs, pessoas aí, médicos, engenheiros. Então, essa mão de obra qualificada, ela ajuda muito nessa demografia, os americanos têm mais filhos, e aí a gente sabe que o crescimento do PIB, ele também tem essa vertente da demografia também, né? Ele ajuda no crescimento do produto interno bruto do país, né? Então, eles falam muito que as geografias não se movem, né? A demografia é destino e o mais importante são as pessoas. E por último aqui, que eu acho importante trazer em pauta para esse evento tão enriquecedor sobre investimento no exterior, os Estados Unidos ele investe 30% de todo o dinheiro gasto no mundo em pesquisa e desenvolvimento, e acho que 60% dos melhores pesquisadores do mundo trabalham, estudam ou moram nos Estados Unidos. Então, para terminar aqui, eu acho que investir no exterior, a gente falou da simplicidade de se investir em fundos, tecemos comentários sobre alguns fundos, não é mais opcional, não é circunstancial. Na minha opinião, na opinião da carteira Z, é requerido, é exigido, né? A pessoa que ela zela pelo seu tão suado patrimônio aí, com 100% dos recursos em um país subdesenvolvido, emergente, é no mínimo leviano, na minha opinião, tá? Então, alocação em moeda forte, economias desenvolvidas, empresas high quality aí, e avançadas tecnologicamente e promissoras demograficamente também, com geografias favoráveis, na minha opinião, de certa forma, taxativo ao investidor. Então, a síntese que eu faço é essa sobre os fundos, que a gente gosta, acompanha, com muito cuidado. Todos eles têm uma correlação muito baixa ou negativa com a Bolsa Brasileira, né? A gente sabe que alguns fundos ali, o dólar subiu muito mês passado, né? Março de 2020, a Bolsa caiu 30%, o dólar subiu 15%, alguns fundos 30%, 40%. Então, essa correlação negativa nos faz entender que o investimento no exterior, como eu disse, é taxativo a todo e qualquer investidor na estrutura de um portfólio inteligente. Bacana, Zatara. Os dados que você trouxe são excelentes. E, bom, gente, a gente encerra esse painel com 3 grandes especialistas e espero ter ajudado vocês a trazer de uma forma bem isenta os prós e contras de cada modelo, né? E ajudar, né, o investidor brasileiro a diversificar seus investimentos, investir mais lá fora, seja através de BDRs, seja através de investimento direto no exterior ou através de fundos, né? O Brasil representa 2% do mercado de equities global, então faz todo sentido do mundo os investidores brasileiros estarem diversificando mais, investindo em empresas internacionais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo painel.